Salve galera da SP Escola de Teatro, tudo bem? Eu sou o Walter Regis, eu sou cineasta, creator, palestrante, youtuber. E a Escola de Teatro me convidou para eu falar um pouquinho desse meu processo de produção de vídeos e filmes na favela, porque eu moro aqui numa favela chamada Americanópolis, eu sou formado em rádio e TV pelo Centro Universitário Belas Artes, fui bolsista, tá gente? Graças a Deus existe bolsa. E o Wellington aí da SP Escola de Teatro me mandou umas perguntas para eu responder para vocês em relação a esse trabalho que eu faço aqui, então eu vou ler agora para vocês, tá bom? Hoje, com o isolamento social, muita gente teve que aprender a trabalhar em casa, o famoso home office. Você uma vez me disse que achava impossível trabalhar em casa, mas favelado dribla todos os obstáculos. Quais foram as circunstâncias que fizeram você olhar para a sua casa como um espaço de trabalho? Eu acho que em algum momento eu devo ter falado para o Wellington que era impossível trabalhar em casa, porque a gente vive num mundo onde as pessoas sempre falaram pra gente que a gente tinha que seguir, tipo, todo um caminho, né? Que foi o caminho que eu segui dentro da comunicação. Porque, tipo, eu sonho em fazer cinema desde os 13 anos. E aí me falaram que se eu fizesse um caminho de, tipo, estudar, entrar numa faculdade, depois ir pra uma produtora, eu ia conseguir ser aquilo que eu sempre sonhei desde os 13 anos de idade, que é um diretor de cinema e roteirista. Então, a partir do momento que eu fiz todo esse caminho, que eu entrei, né, nas produtoras e comecei a hackear o sistema e aprender, eu comecei a observar coisas muito importantes. Que assim, pessoas que sabiam menos que eu conseguiam aqueles cargos que eu almejava de produção, de direção, de roteiro. E aí eu comecei a questionar. Eu chegava e levantava as questões. Mas como assim? Ele sabe menos que eu e tipo, eu não consigo uma oportunidade, não sei o quê. E aí, gente, em 2018, quando eu percebi que eu não conseguia ter a voz que eu queria para contar as coisas que eu queria no audiovisual, eu saí do mercado de trabalho. Alguns anos antes, em 2015, eu tinha o meu canal, né? Que foi quando meu olho brilhou, assim, porque as pessoas começaram a produzir muita coisa pro YouTube. E aí eu falei, cara, se as pessoas estão conseguindo produzir com celular e essa tecnologia, essa banda larga, a internet tá mais acessível pra galera, não pra todo mundo, tá, gente? Porque eu acho que em torno de 70% da população do Brasil é que tem acesso à internet, não a internet muito maravilhosa assim, né? Mas enfim, ainda tem de 30% a 40% de pessoas que não têm esse acesso. Mas as periferias, principalmente desse eixo Rio-São Paulo, começou a ter o acesso. E aí eu falei, cara, é aqui que eu vou encontrar a oportunidade de falar as coisas que eu quero sobre homossexualidade, negritude, periferia. Óbvio que no começo eu queria ser tipo os youtubers, né? Que pula na banheira de bolinha e consegue milhões de visualizações. Mas aí eu comecei a ver que tinha um problema. E aí eu comecei a estudar o mercado, né? Porque a gente se sabota muito por conta dos preconceitos, né? Institucionais. Aí eu comecei a ver que pelo menos do cinema, né? Produzido no Brasil, só 2% de pessoas eram negras nas áreas de roteiro e direção. Mesmo a nossa população sendo uma população de 54% de pessoas afrodescendentes. E aí eu comecei a me ligar que na verdade o problema não estava no meu potencial. O problema estava nessa grande bolha de pessoas que fazem arte e que não nos dão as oportunidades. E aí eu vi nisso aqui, ó. Isso aqui que me salvou, hein, gente? A possibilidade de produzir material com qualidade, porque os celulares começaram a produzir em HD, em 1080 pixels. E aí eu falei, cara, é por aqui que eu vou. Eu acho que é por aí que a gente começa a driblar, mas a gente precisa saber como as pessoas, principalmente como o mercado enxerga a gente. Porque tem sim essa galera que fecha as portas baseado na sua sexualidade, na sua cor e na sua condição social. Então a gente tem, principalmente a gente que trabalha com arte, a gente precisa estar muito ligado nisso para acabar não se sabotando, entendeu? E para principalmente, como eu sempre falo aqui, a minha tatuagem energia positiva, pensar sempre positivo, sem viajar porque eu sou um garoto de periferia, então eu sou muito pé no chão, mas que a gente precisa criar, né, essas oportunidades para poder viver
daquilo que a gente gosta. Bom, e respondendo a pergunta do Wellington sobre como eu comecei a ver esse meu pequeno espaço, né, num espaço para eu poder trabalhar, principalmente nessa época de isolamento, embora eu já esteja desde 2018 trabalhando, né, com redes sociais e com internet, eu comecei a enxergar esse meu pequeno espaço. Eu moro num kitnet aqui no bairro da Americanópolis, em São Paulo, e eu comecei a enxergar esse meu pequeno espaço como um importante local, sabe, de produção. Essa democratização da tecnologia, porque, por exemplo, essa câmera que eu tô filmando é uma câmera Canon T5, que é uma semi-profissional, sabe, que custa uns R$1.500, se você dividir em 12 parcelas, você já tem uma câmera que filma ok. O celular me ajuda muito, eu monto os meus vídeos num PC positivo, e isso, gente, antigamente era impossível, porque, deixa eu até pegar aqui, ó, minha primeira câmera foi essa aqui, e na época, quando eu tinha 13 anos, 98, 99, uma dessa daqui custava, tipo, eu lembro que eu paguei R$100 24 vezes, o salário mínimo era R$130 na época, entendeu? Se fosse fazer a conversão, hoje em dia, essa câmera valeria R$22.000. Então, pobre não gravava, pobre não produzia audiovisual, e hoje a gente tem isso aqui. Então, no nosso espaço, mesmo com a internet que a gente tem, que é ruim aqui na favela, na periferia, a gente consegue produzir. Então, quando eu saí da produtora, eu coloquei na minha cabeça, bom, com essa experiência que eu consegui aqui, eu consigo, tipo, produzir material audiovisual na minha casa, pro meu canal no YouTube. Vamos para a próxima pergunta do Wellington. Quais foram e ainda são as maiores dificuldades que você encontra e como é seu processo criativo para driblá-las? A maior dificuldade ainda é o acesso à internet, porque aqui, por exemplo, nessa casa que eu moro, nesse kitnet, que eu falo que é loft, se vocês quiserem conhecer esse meu kitnet, é só ir lá no meu canal e procurar a minha tour pela minha nova casa na favela. Tipo, é bem pequenininho, gente, começa aqui, acaba aqui. E aqui não chega uma internet boa, pra vocês terem noção, é 2 megas, né, tipo a minha internet, e aí só depois eu descobri que tem uma empresa aqui na favela, tipo, muito regional, que tem a fibra, mas eu já tinha assinado o contrato com uma grande provedora aí de internet, né, porque eu não posso me dar o luxo de ficar sem internet, então a minha maior dificuldade é essa. Mas como a gente começou o bate-papo falando sobre driblar essas dificuldades, né, cara, a gente consegue. Se eu tenho material e se eu consigo montar as minhas produções audiovisuais por um PC, para subir, o que eu faço? Eu vou numa lan house, pago R$2 a hora, e lá na lan house, enquanto aqui, tipo, 1 GB na minha casa pede 4 dias, na lan house eu vou e sobe 1 GB, tipo, em 20, 30 minutos. É ridículo assim, sabe? E eu vou a pé. Então, se eu subo um vídeo muito grande e muito pesado uma vez por semana no YouTube, eu pagar R$2 e andar 20 minutos para mim é negócio, sabe? E ficar lá mais 20 minutos, depois ainda tem mais 40, se eu quiser, tipo, subir 2, 3 vídeos, eu consigo. Então, o favelado, a galera que mora na periferia, a galera que faz arte, que tem pouco recurso, consegue sim driblar, sabe? E principalmente é ressignificar esse nosso espaço aqui, porque, tipo, eu moro, tipo, numa periferia, e eu comecei, gente, fazendo vídeos na minha laje, ressignificando aquele espaço que durante muito tempo foi visto como um espaço aonde essas pessoas que eu falei pra vocês, as pessoas brancas, ricas e elitizadas, 98%, tipo, contavam as nossas histórias. E quando a gente ia pra uma favela e ia pra uma laje, eles só contavam do ponto de vista da criminalidade, da pobreza. E aí quando a gente pega e ressignifica esses espaços sem ter vergonha de ser quem a gente é e de vir da onde a gente vem, a gente consegue driblar esses obstáculos e ressignificar. Na minha laje eu faço programas de entrevista com a galera como se fosse, sei lá, tipo, Noronha, sabe, que a Angélica ia nos Estrelas lá. Tipo, na minha laje eu levo também, porque pra mim, no meu subjetivo, não é o que os caras falaram que é. Tem a criminalidade, a violência, como tem em qualquer lugar, e a gente tem os nossos problemas sociais muito intensos? Tem. Mas eu garanto pra vocês que se a gente começar a ressignificar e mostrar o lado positivo da favela, com certeza a gente vai conseguir motivar essas pessoas, principalmente a nos consumir, porque infelizmente a galera da periferia não consome a arte que provém da periferia e a arte que vem dos artistas que não tem esse mainstream. Então a gente precisa principalmente, gente,
formar público, não é só produzir. É tipo você formar, é você comunicar para essa galera da favela que tá tão acostumada a ver o mainstream, a consumir as coisas que a gente faz de dentro para dentro, porque a gente só consome o que vem de fora e a galera de fora vem com um olhar viciado. Então o público na favela acaba só absorvendo, só absorvendo, só absorvendo sem questionar e o pior ainda, sem produzir. Então com esse acesso à tecnologia, a gente tem que fazer o trabalho de formação de público, gente. É muito importante, principalmente pra gente que trabalha com arte. Próxima pergunta do nosso amigo Wellington, da SP Escola de Teatro. Me diz como está trabalhando nesse momento, está produzindo alguma coisa? Como artista e criador, o que tem proposto com relação ao isolamento social? Como esse isolamento social tem atravessado a sua obra? Gente, nessa era da pandemia eu tô produzindo muito, principalmente porque nós artistas que não somos do mainstream, a gente tem o privilégio do tempo agora, porque normalmente artistas que não são do mainstream tá fazendo seus corres, né, pra tipo conseguir pagar as contas, e nesse momento assim em que a gente tá obrigado a ficar em casa, é até um conselho que eu dou pra vocês: aproveitem esse privilégio do tempo, porque a arte, gente, ela nasce a partir do tempo que a gente tem para criar da forma que a gente quer. Então tempo também é privilégio. Então tô aproveitando esse meu tempo para poder criar roteiros, para poder gravar mais vídeos pro meu canal. Eu tô fazendo muito ensaio fotográfico e colocando no meu Instagram, porque é muito importante a gente pegar essas redes sociais e usar pra gente engajar o nosso público com aquilo que a gente quer informar. Então é assim, no meu Instagram eu posto 1 ou 2 vezes por dia, nos stories eu posto meu café da manhã, porque é importante, voltando àquilo que o Wellington tinha perguntado, a gente ressignificar a nossa existência, já que a galera do mainstream, no meu caso, os blogueirinhos, né, posta um café lá e tem 1.500 curtidas, e aí aquela marca chega e fala, eu vou pagar porque ele toma café todo dia. É isso que eu tô procurando também. É claro que eu não consigo ter o mesmo engajamento, mas eu já sei que eu tenho o peso e eu consigo sobreviver disso. Então uma dica que eu dou pra vocês, gente, aproveita esse tempo que a gente tá obrigado a ficar em casa para criar conteúdo, para poder se conectar com a sua arte. E mais uma vez, gente, eu acho que é o principal assim da nossa conversa, utilize a internet. Vocês precisam mostrar a sua arte pelas redes. E é óbvio que eu tô usando muito o isolamento para poder levantar questões, como eu falo sobre homossexualidade, negritude e periferia, eu tenho usado esse isolamento para levantar as questões de como são esses recortes, essas intersecções para a galera da periferia, né? Por exemplo, esses dias eu postei uma foto, na verdade foi ontem, eu postei uma foto para alertar a galera como eu me senti livre andando no frio e sentindo calor, porque eu pude colocar o meu capuz, porque eu pude colocar uma máscara, porque eu pude andar na rua, porque eu preciso proteger a minha saúde. E quando a gente não está nesse tempo de pandemia, para as pessoas pretas e periféricas, é muito perigoso você colocar tipo um capuz, uma máscara, então a gente não cobre o rosto, porque isso é comportamento de risco para nós e comportamento suspeito para a polícia. Então eu tô usando muito as redes sociais para poder escurecer na cabeça da galera, principalmente os pretos e os periféricos, que a desigualdade social grita, e eu tô usando isso em forma de arte. Até a Beyoncé, esses dias que eu sou... Gente, eu amo Beyoncé, tem Beyoncé aqui, tem Beyoncé na minha casa inteira. Vai lá na minha tour. Até a Beyoncé ressaltou que lá nos Estados Unidos, que a população preta é de 13%, eles estão morrendo muito mais do que pessoas brancas. Então, assim, se essa é a minha arte, eu vou usar todas as redes sociais que eu tenho ao meu alcance, o Instagram, o Facebook, o YouTube, a SP Escola de Teatro, para informar essas questões sociais que às vezes impedem a gente de conseguir uma ascensão profissional. Vamos lá, mais uma pergunta. A partir de toda a sua experiência, qual conselho pode dar para estudantes e trabalhadores da cultura que nesse momento estão sendo obrigados a estudar e trabalhar em casa? É o que eu falei durante esse vídeo todo, gente, para vocês se apossar da internet e principalmente trabalhar nessa formação de público. Porque eu costumo falar que a gente tem um público em potencial muito grande, né? Um público que é de 54%, né? Dentro desse biotipo que a gente tem, que não sabe que são negras, que às vezes se questionam se são pobres ou não. Tem gente que é favelado, que fala que não é favelado porque consegue comprar uma televisão de 43 polegadas, só que se ferra para pagar. Então eu acho que você, como produtor, se você for produtor, se você for ator, se você for roteirista, você tem que usar essa tecnologia
pandemia ao seu favor. É muito importante, gente, que vocês não desistam e que vocês, principalmente, questionem como o mercado de trabalho enxerga vocês. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, né, numa agência de casting, e isso foi por volta de 2011, e aí eu comecei, 2011, 2012, e aí eu comecei a ver os problemas de biotipos que a gente tem, principalmente no mercado do audiovisual, né? Porque as empresas pediam muito determinados perfis, aquele perfil eurocentrado que a gente tá cansado de conhecer, né? Que é a pessoa de cabelo liso, a pessoa magra, a pessoa loira, a pessoa de olho claro. E aí eu ficava muito mal, porque eu tinha que mandar, né, pra editar, pros testes, às vezes pessoas que não tinham nem talento, que só estava dentro daquele biotipo aceito. E aí com a internet, que veio essa Babel maravilhosa, potente, né? Que as mulheres começaram a falar que existe o machismo, que os gays começaram a falar que existe a homofobia, que a galera LGBTQIA+, começou a falar sobre transexualidade, sobre pansexualidade, sobre desigualdade social. Cara, se abriu um leque que é maravilhoso. Então, o que eu falo pra vocês, gente, é que de uns 5, 6 anos pra cá, a gente começou a criar uma nova forma de fazer arte. Antes a gente só tinha as emissoras e os veículos de comunicação super grande produzindo aquilo que a gente tinha que ver. Hoje não. Hoje a gente tem o poder de produzir. Claro, com mais calma, com mais paciência, porque a internet não é rápida. Às vezes tem um problema de conexão, como o que aconteceu aqui com a gente, né? Comigo e com o Elton, que a gente tentou fazer essa transmissão, a minha internet não foi boa. Aí a gente vai para a questão das oportunidades, é fazer com que as empresas nos deem oportunidade, porque se a SP Escola de Teatro não me desse essa oportunidade de fazer o vídeo com vocês agora, eu ia perder esse nosso lindo bate-papo, porque aqui na favela não chega uma internet boa. Então é muito importante, gente, que no meio do caminho, quando vocês chegarem lá, vocês estejam muito cientes de que o caminho pra gente é mais difícil, que a gente vai ter que lidar com pessoas que sabem menos que a gente, falando que a gente tem muito que aprender, e que principalmente a gente tem que formar esse público. Se vocês não focarem em formação de público, os nossos nunca vão nos consumir. Eu costumo falar que a gente devia ter cultura cinematográfica na escola, junto com sociedade, sabe? Porque assim, gente, o audiovisual, ele tem um poder muito grande. Um dos grandes exemplos que eu sempre falo nas minhas palestras é o Capitão Nascimento, né? Porque o Capitão Nascimento, a galera começou a chamar ele de anti-herói, mas na verdade ele era o vilão, porque ele é tipo esses policiais que vêm aqui e batem na nossa cara na favela. E quando eu assistia esse filme com a galera aqui da favela, eles vibravam, cara. Sendo que quando chegava um policial, tipo, ali na porta de casa, a gente saía correndo porque a gente tem medo. Pra vocês verem a importância do audiovisual, que os oprimidos exaltam o opressor por causa de um material audiovisual. Então a gente precisa formar esse público, a gente precisa estudar a sociedade, e antes de querer ser o único do rolê, porque o perigo é chegar no mercado de trabalho, você receber propostas boas, nunca chegar naquele patamar, mas aí como você tá acima dos seus, você fica como tipo o único diferenciado do rolê. E eu acho que como a gente tem essa 54% da população para formar como público, a gente também tem que formar essa galera como produtores. Porque tá errado a gente querer ser o único. A gente tem que querer a concorrência. A gente tem que formar concorrência, porque é aí que vai abrir o mercado pra gente. Porque se você for o único, você vai estagnar. Agora, se você tiver concorrência, você tem mais possibilidades de crescer. E isso, gente, com certeza vai ser bom pra todo mundo. Bom, gente, eu acho que é esses os conselhos que eu quero dar pra vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, que assistam todo o conteúdo, porque lá tem várias diquinhas sobre o mercado do audiovisual, tem várias loucurinhas sobre sociedade, tem um filme que eu quero indicar pra vocês muito importante, que passa em várias escolas, em várias palestras que eu vou, que se chama O Cinema Me Trouxe Aqui. É um filme que eu gravei com essa Canon T5 e com um celular Moto G da Motorola. E esse filme passa em muitas escolas e me abriu muitas portas, e eu consigo fazer vários trabalhos por causa dele, e também por causa de outro filme que se chama Preto no Branco, que esse filme nasceu por causa de editais. Então é muito importante que vocês estudem editais, que vocês estejam sempre ligados. Esse edital do Preto no Branco foi o edital curta afirmativo para jovens produtores e diretores negros. Com esse filme, gente, eu consegui ir pro Canadá, eu consegui parcerias incríveis. Fui selecionado pro Festival de Cinema da Índia, pro Festival de Cinema de Toronto, e aí eu fiz uma vaquinha. E esse filme acabou me abrindo muitas portas. Em tempos de pandemia, você tem que ser muito disciplinado para poder trabalhar em casa. Eu vou subir, hoje
Hoje esse vídeo tá subindo numa quinta, no domingo eu vou subir um vídeo sobre o meu home office de favela, com toda a minha rotina, como eu faço para trabalhar em casa. É muito importante que vocês assistam para se sentir motivados e principalmente, gente, não tenham vergonha do local onde vocês vivem, aonde vocês moram. Eu já falei sobre a ressignificação. Pega esse lugar para você, transforma esse lugar, porque o importante é produzir. Uma dica muito importante que eu aprendi com a internet é que se você não é visto, você não é lembrado. E que principalmente você precisa ter um propósito, você precisa ter aquela sua linha editorial. A minha, por exemplo, é homossexualidade, negritude, periferia e cinema. Então quando as pessoas ouvem falar esses 4 pilares, elas vão falar, ó, vou chamar o Walter. Então, ó, eu tenho 4 possibilidades de fazer, tipo, trabalhos, fora as palestras que eu tenho. Então com esses trabalhos eu comecei a me organizar, até financeiramente, para que eu pudesse, tipo, levar a vida fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. Então é muito importante vocês terem em mente qual que é o propósito de vocês, o que o trabalho de vocês quer informar. Porque com objetividade a gente consegue chegar mais longe, né, gente? Eu espero, assim, do fundo do meu coração, ter conseguido dar uma luz pra vocês, ter motivado vocês a mostrar a arte pro mundo, porque a internet é globalizada e vai que um dia você consegue alcançar, tipo, mais rápido do que você pensa os seus objetivos, tá bom? Gosto muito da SP Escola de Teatro, já exibi meu filme preto no branco aí com vocês. Se quiser entrar em contato comigo, só ir lá no direct do Instagram, @WalterRegi, e é isso, tá bom? O importante é vocês não desistirem do sonho de vocês. Eu não desisti do meu, tô muito feliz, tá? Ah, e tem que pensar em ser rico, tá, gente? Não vai ficar romantizando, não, as pobrezas, as favelas, não sei o que, não. Você tem que querer ser que nem a Beyoncé e Jay-Z, entendeu? Um beijo pra vocês, se inscrevam aqui no canal da SP Escola de Teatro, se inscrevam também lá no meu canal e principalmente consumam material audiovisual fora do mainstream, tá bom? Tchau, até a próxima!